Olá a todos, o tema de hoje é o princípio da persuasão racional do juiz. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, professor do Centro Universitário de Bauru, da Instituição Toledo de Ensino e procurador do Estado de São Paulo. O tema sobre o princípio da persuasão racional do juiz envolve o sistema de valoração das provas que foram produzidas nos autos. É um tema bastante interessante, onde haverá uma abordagem histórica sobre a evolução desse princípio. Na antiguidade, mais precisamente em relação aos povos germânicos bárbaros, havia o princípio da prova legal, da prova das ordárias propriamente ditas, onde então era um sistema de provas cruéis, onde se utilizavam técnicas que não buscavam a apuração da verdade, como por exemplo a prova da água, onde se jogava uma pessoa na água e se ela afundasse seria inocente. Havia também a prova do ferro, a prova do fogo, a prova da cruz, onde se colocava os litigantes de braço aberto e vencia a demanda, quem aguentasse, quem suportasse permanecer com um tempo maior com o braço aberto. Vejam que era um sistema para um povo guerreiro, um povo em que havia necessidade de um julgamento rápido, não havia tempo para constituir tribunais, apreciar provas, produzir provas, mas foi um sistema que foi utilizado por um certo tempo, um certo período. Depois nós vamos encontrar uma evolução nesse sistema, o sistema da prova tarifada ou da prova legal. Perdurou também, na Idade Média, na Europa, um sistema em que se consideravam valores pré-fixados para as provas que foram produzidas. Então, a pessoa que fosse um nobre teria um valor maior no seu depoimento. Se a pessoa fosse do clero, da igreja, um padre, um bispo, também teria um valor significativo ao seu testemunho, ao seu depoimento. Em relação às pessoas comuns do povo, atribuía-se um valor menor. A mulher, por exemplo, não se atribuía valor ao depoimento da mulher eventualmente prestado. É dessa época a expressão testes unus, testes nulos, que às vezes ainda encontramos em alguns julgados, no sentido de afastar esse princípio, ou seja, o depoimento de uma única pessoa seria nulo. Isso não vigora mais no nosso sistema. Nós tivemos uma evolução também, depois desse sistema, um sistema em que o juiz era livre para julgar. Um sistema chamado, em princípio em latim, secundum conscientiam. Ele era livre para julgar, podia decidir da forma que melhor entendesse. Contra as provas dos autos, sem provas, não atendia, não observava as provas. Esse sistema perdurou, e o marco apontado seria a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, finda-se o poder absoluto do rei, e o juiz, por ser um representante do rei, também vê aí o fim do seu poder absoluto na questão das suas decisões judiciais, afastando os julgamentos secretos e esse sistema que desprezava qualquer prova que estava nos autos. Passamos a ter, então, o chamado sistema da persuasão racional. Um sistema em que o juiz deve considerar as provas que foram produzidas, embora ele seja livre no seu convencimento, livre no seu julgamento, mas deve respeitar as provas que foram produzidas e principalmente motivar as suas decisões, ou seja, dizer o porquê está julgando daquela forma, o motivo daquela decisão. Todos nós sabemos que a motivação é uma garantia constitucional, está prevista no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Veja então que o juiz deve julgar, deve motivar, e ele não é livre para criar regras. Deve respeitar as regras, deve respeitar os códigos, deve respeitar a legislação no momento de julgar. É claro que o juiz não é simplesmente a boca da lei. Ele tem o poder de criar e às vezes decidir, mas respeitando a legislação. Somente em caso de omissão é que o poder do juiz é maior no momento da sua decisão. Esse é o nosso tema de hoje, o princípio da persuasão. Agradeço a todos pela atenção e convido então a conferir o nosso canal no YouTube, o canal da Instituição Toledo de Ensino e o meu canal pessoal, TGP Descomplicada. Um abraço a todos, obrigado pela atenção.